A formação de stables ou facções sempre foi uma das principais soluções encontradas pelas grandes empresas de luta livre para dar tempo de tela adequado a vários lutadores ao mesmo tempo e, de quebra, entregar momentos icônicos a unir nomes lendários em um mesmo grupo. Ao longo dos anos, os fãs testemunharam o surgimento de algumas das facções mais marcantes da história das empresas, como a WWE, AEW e WCW, além das rivalidades intensas contra adversários igualmente talentosos. Os motivos para a criação de uma stable podem variar. Alguns lutadores se unem para impor domínio absoluto sobre o roster, outros formam alianças estratégicas para combater um inimigo em comum. No entanto, existem casos específicos em que determinadas facções nasceram praticamente com um único propósito: enfrentar outra facção já estabelecida. Então, galera, dito isso, vamos conferir as 6 stables que foram formadas exatamente por esse motivo: entrar em guerra direta com outro grupo e transformar essa rivalidade em algo inesquecível. Team PCB e Team Bads. Stephanie McMahon anunciou o início da chamada Women's Revolution da WWE em 2015, promovendo ao roster principal futuras campeãs como Sasha Banks, Charlotte Flair e Becky Lynch. Enquanto Becky Lynch e Charlotte Flair se alinharam com Paige para formar o Team PCB, Sasha Banks inicialmente deu a entender que se juntaria ao grupo, mas acabou se virando contra elas para se unir a Tamina e Naomi, formando o Team Bads. As duas stables passaram a rivalizar intensamente entre si, ao mesmo tempo em que também entraram em confronto com as Bella Twins e Alicia Fox. A rivalidade tripla dominou a divisão feminina por meses, até que o Team PCB implodiu depois que Paige atacou Charlotte Flair, logo após ela derrotar Nikki Bella para conquistar o Divas Championship no Night of Champions, a reunião do Evolution. Triple H e a The Authority entraram em uma rivalidade intensa contra o The Shield em 2014. Os Hounds of Justice levaram o melhor logo no início ao derrotarem os New Age Outlaws e Kane em uma luta de trios na WrestleMania 30. Diante disso, Triple H precisou encontrar uma nova estratégia para superar os seus adversários. A resposta veio com a reunião do Evolution, ao lado de Randy Orton e Batista, formada especificamente para enfrentar Roman Reigns, Dean Ambrose e Seth Rollins. As duas facções se enfrentaram no Extreme Rules, onde o The Shield saiu novamente vitorioso. A rivalidade chegou ao ápice no Payback, no No Holds Barred Elimination Match. Mais uma vez, Reigns, Rollins e Ambrose triunfaram sobre Triple H, Orton e Batista. E após a derrota, Batista deixou a WWE, marcando o fim daquela encarnação do Evolution. The Union. Big Show fez a sua estreia na WWE em março de 1999, se aliando à facção da Corporation. Ele representou o grupo Heel na WrestleMania 15, enfrentando Mankind pela oportunidade de ser o árbitro especial da luta pelo cinturão da WWE entre Stone Cold Steve Austin e The Rock. No entanto, o Big Show acabou perdendo o combate por desqualificação, o que levou Shane McMahon a expulsá-lo do Corporation. Após isso, Big Show passou a integrar a facção da Union, ao lado de Mankind, Ken Shamrock e Test, iniciando uma rivalidade contra a própria Corporation, que mais tarde se transformaria na Corporate Ministry. E apesar do impacto inicial, o grupo não durou muito. A stable acabou se desfazendo depois que Mankind precisou se afastar para passar por uma cirurgia, e após Vince McMahon se revelar ser o poder superior do Corporate Mystery, mudando completamente o rumo da história. The Pinnacle. MJF e Wardlow se tornaram membros da Inner Circle, liderada por Chris Jericho, depois que MJF derrotou Jericho no Full Gear e garantiu o direito de integrar o grupo. Durante alguns meses, MJF e Wardlow representaram a stable, porém, quando Sammy Guevara flagrou MJF tendo reuniões secretas com Jake Hager, Santana e Ortiz numa tentativa de derrubar Chris Jericho da liderança, o Inner Circle acabou expulsando MJF do grupo. Isso levou à formação da The Pinnacle, criada por MJF ao lado de Wardlow, Sean Spears e o FTR, com o objetivo claro de rivalizar diretamente com o Inner Circle. A rivalidade culminou em diversos confrontos entre as duas facções.
com o grupo de Jericho saindo por cima ao derrotar o time de MJF em um Stadium Stampede Match no Double or Nothing. Vários spin-offs do NWO. A NWO pode ter começado como uma facção unida, mas até a sua implosão em 1998, a entrada de diversos novos integrantes acabou criando divisões internas e grupos não oficiais dentro da própria stable. Após semanas de tensão crescente, a NWO se desfez oficialmente, e os seus membros passaram a formar versões derivadas do grupo. Kevin Nash liderou a NWO Wolfpack, ao lado de Sting, Lex Luger, Randy Savage e Conan, enquanto os demais permaneceram com Hulk Hogan na NWO Hollywood. As duas versões passaram a rivalizar entre si, assumindo diversas formações ao longo dos anos, mas continuaram sendo parte fundamental da programação da WCW durante aquele período. Dogs of War. Dogs of War foi uma facção esquecida e de curta duração da WWE, criada em 2018 com o objetivo específico de rivalizar com The Shield, que havia acabado de se reunir. O grupo era formado por Braun Strowman, Drew McIntyre e Dolph Ziggler, que uniram forças para enfrentar Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose. Strowman decidiu formar aliança depois que Dean Ambrose e Seth Rollins o impediram de fazer o cash-in da maleta do Money in the Bank sobre o Roman Reigns. As duas facções se enfrentaram diversas vezes, com The Shield conquistando a primeira vitória no Super Showdown. No entanto, os Dogs of War deram um troco ao derrotar Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose no Raw seguinte ao evento. Isso levou a um confronto final entre as stables no episódio do dia 15 de outubro de 2018 no Raw, onde The Shield saiu como vencedor, encerrando a rivalidade. Mas então, galera, agora nós chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui...